Glória a Deus, a paz do Senhor, para os nossos irmãos que estão presentes, os irmãos que estão em casa, na live, no seu local de trabalho. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não vou tomar muito tempo, peço que os irmãos abram vossas Bíblias, no segundo livro do profeta Samuel, no seu capítulo de número 11. Glórias a Deus. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, a Bíblia diz: E aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saíam à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Marrabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Nesse texto eu quero extrair algumas verdades. É um contexto bastante conhecido, a qual Davi, ele comete um erro de não ir para a guerra e acaba caindo em pecado com Betseba, que era uma das esposas dos soldados mais valentes, que era Urias. Mas eu quero aqui extrair nesse capítulo de número 1 algumas coisas a qual o Espírito Santo ele me direcionou para falar nessa noite, acerca das guerras. Como acabamos de ler o texto, era um tempo em que os reis saíam para as guerras. Davi, como rei, era responsabilidade sua exercer tal função. Mas Davi prestou atenção nisso, mas mesmo assim ele permaneceu em Jerusalém. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que tem guerras que são nossas, que não devemos distribuí-la ou dar para outra pessoa seguir adiante. Tem guerras que somente nós podemos ir à frente. Tem guerras que são nossas responsabilidades. Tem guerra que somente nós poderemos vencê-la. Porque nem toda guerra que nós enfrentamos é só Deus quem vai agir por nós. Mas tem guerra que na nossa vida, que a atitude, a ação tem que ser nossa. Porque quando nós agimos de acordo com aquilo ao qual nós fomos chamados para fazer, o próprio Deus, ele intervém na nossa vida como não temos mais força. Então Davi, ele estava se retirando daquilo que era seu chamado, que era seu ministério. E nesse tempo de guerra, qual nós estamos passando e vivenciando, nesse tempo de pandemia, quantas pessoas deixaram de ir para a guerra, quantas pessoas deixaram de acreditar em si mesmo em meio a esse caos que estamos vivenciando. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, que nesse tempo de guerra você sairá vitorioso, a sua casa não será destruída e nem será abalada por esse vírus, ninguém vai impedir da vitória chegar até a sua casa, porque o Deus que você serve é um Deus que vence as batalhas e todas as guerras que ele peleja. Perceba que quando nós não exercemos aquilo que fomos chamados, há consequências na nossa vida. Davi, ele decidiu não ir para aquela guerra num tempo em que os reis deveriam estar em guerras. E o que acontece? Ele começa a tomar atitudes erradas, começa a fazer o que não era para fazer, em tocar em quem não era para tocar, porque simplesmente deixou de exercer aquilo que foi chamado para fazer. Cuidado com você que está nesse período de pandemia, usando isso e aquilo como desculpa, para parar de exercer aquilo que você foi chamado para fazer, porque ministério ele não precisa de microfone para ser exercido. Você pode exercer o seu ministério dentro da sua casa, no lar onde você habita, no local onde você trabalha. Simplesmente faça aquilo que você foi chamado para fazer, que Deus irá te honrar. Então entenda, há coisas que acontecem no decorrer da nossa vida por simplesmente negligenciarmos algumas coisas que deveríamos estar fazendo. Tem coisas que começam a regredir porque decidimos isso para a nossa própria vida. Porque às vezes o chamado que nós temos não é aquilo que nós queremos, mas é o que precisamos fazer.
E às vezes o chamado é isso, é a gente ir para a guerra no tempo da guerra, e às vezes guerrear quando não estamos em guerra com ninguém, mas mesmo assim temos que guerrear, porque a nossa luta não é só contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades. Entenda uma coisa, nessa noite nós estamos guerreando, por quê? Porque o projeto do inimigo não era ver a igreja aqui reunida para adorar o nome santo do Senhor. Talvez quando o diabo ele tentou lançar esse vírus na nossa nação, ele disse ao pensou, vou parar a igreja, eu vou parar aquele crente, aquele pastor, ele vai desistir, vai fechar aquela porta, mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, e não iremos desistir dessa guerra e dessa peleja, porque nós temos um Deus que é general de guerra, e que vence as nossas batalhas. Eu vou liberar isso para a sua vida nessa noite. Essa noite é a noite de você sair vitorioso nessa guerra qual você está enfrentando, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Hoje é a noite da sua vitória, e você recebe essa palavra no nome de Jesus, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade.